Olá, companheiros, bom dia. Eu sou Emanuel Lobo, esse é o Panorama Brasil. Na quinta-feira, as notícias sempre do Paraná. Hoje, excepcionalmente, o companheiro Rafael não estará conosco, mas ele retorna amanhã. Ele é o apresentador principal do programa. Todas as quintas-feiras a gente fala, acompanha as principais notícias e os acontecimentos em todas as regiões do país, na quinta, com o Paraná. Eu peço desculpa aos companheiros pelo atraso, estamos começando aí. O programa vai ser mais curto hoje, tivemos alguns problemas técnicos, mas nós vamos falar sobre como anda a questão do coronavírus no Paraná, com dados da própria Secretaria de Saúde. O Paraná passou os 7.000 mortos na data de ontem, e eis que uma revelação aí da incompatibilidade dos dados da capital, Curitiba, com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, corrobora aquilo que a gente tem falado, desde sempre denunciado, da fraude nos dados, a subnotificação, como uma maneira de conter aí e de mascarar a verdadeira realidade, num país que ultrapassou aí os 180.000 mortos. Então, essas e outras notícias do Paraná você acompanha hoje no Panorama Brasil. Eu queria, antes de mais nada, aproveitar para convidar os companheiros a se inscreverem no canal. A Causa Operária TV ultrapassou os 88.000 inscritos, rumo aos 100.000 inscritos, uma primeira parte da nossa meta para transformar a Causa Operária TV num canal cada vez mais amplo, sempre lutando, chamando os trabalhadores a lutarem em defesa dos seus interesses contra a burguesia golpista, que mantém o golpe de Estado nesse momento no país. Você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar os conteúdos da Causa Operária TV, conteúdos, inclusive, não faltam no nosso canal, e, inclusive, se tornar membro do canal, para contribuir com essa empreitada revolucionária, uma empreitada que chama os trabalhadores a construírem a sua imprensa própria, contra o monopólio da imprensa capitalista golpista. E é uma iniciativa, inclusive, única de longe no Brasil e, até onde a gente sabe, em todo o mundo. Nenhum partido de esquerda, ainda mais revolucionário, mantém o empreendimento como uma TV 24 horas no ar, que é a Causa Operária TV. Então, passando para a pauta, o boletim da Secretaria de Saúde do Paraná trouxe, o boletim foi divulgado hoje, mas é com dados de ontem, 7.057 mortos diretamente por coronavírus no Paraná. Os casos eles explodiram aí depois das eleições, e o governo, inclusive, que não fez nada para combater a pandemia, utilizou aí essa questão do aumento dos casos após as eleições como um pretexto para aumentar a repressão. Decretou o toque de recolher, que inclusive foi prorrogado por mais alguns dias. A gente vai ver, inclusive, no desenrolar do programa, que o toque de recolher já está sendo utilizado aí para aumentar a repressão contra a população, o que mostra que não tem nada a ver com o combate ao coronavírus. Vocês estão vendo os dados aí, são quase 1 milhão de casos descartados e mais de 356 mil casos confirmados, dos quais 7.057 mortos. Esse dado, como a gente tem denunciado, ele é uma manipulação, porque a própria forma de organizá-los, que a Secretaria de Saúde do Paraná utiliza, desconsidera as mortes por síndrome respiratória aguda grave, que nesse caso, no boletim de ontem, são também quase o mesmo número das mortes por coronavírus. Nesse momento, são 6.777 mortes por síndrome respiratória aguda grave por complicações do coronavírus. Que o governo, desde o começo, para diminuir, para eufemizar os dados, ele procurou separar os governos, tanto o governo federal, o governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, eles alteraram os critérios de classificação dos óbitos várias vezes, no sentido de buscar minimizar a realidade completamente grave, destrutiva, nociva, que levou aí centenas de milhares de brasileiros à morte. Então, se a gente somar os 7.000 mortos diretamente por coronavírus e
os mortos por síndrome respiratória, a gente tem aí mais de 13 mil mortos no Paraná nesse momento. É um número que é muito próximo, inclusive, de estados maiores, né? No caso da própria cidade de São Paulo, que tem aí 12 milhões de habitantes, né? É um número próximo dessas mortes, né? Ou seja, a taxa de letalidade no Paraná é bastante alta e é resultado da política do Ratinho Júnior, né, do governador e dos prefeitos que não fizeram nada para combater a pandemia, né? Pelo contrário, buscaram a demagogia, né? Em determinado momento estiveram alinhados ao Bolsonaro, em outros momentos estiveram alinhados aos governadores ditos científicos, mas as duas políticas revelaram no final das contas, né, demagogia, né, uma oposição superficial que foi impulsionada pela imprensa capitalista no sentido de mostrar que um setor da burguesia estava efetivamente combatendo a pandemia. Mas isso não passou de faz de conta, né, dado que tanto o governador aí, que é colocado como principal elemento opositor do Bolsonaro, João Dória, é o responsável por mais de 43 mil mortes no estado de São Paulo, né? Então, os governadores ditos científicos nada mais são do que executores da política do Bolsonaro, e é o caso do governador Ratinho Júnior no Paraná. Um outro dado da pandemia que é alarmante é que não só, no caso do Paraná, a capital foi bastante afetada pelo coronavírus, é onde há, inclusive, bastante concentração de habitantes, né? Mas também a Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, ela é a segunda nesse momento, né, em número de mortes, e é a primeira em número de contágios, né? Uma vez que é uma cidade de fronteira, né, uma cidade das mais importantes no Paraná, e que mostra que, inclusive, essa questão do isolamento social não passou de uma farsa, né, uma propaganda da direita para dizer que estava fazendo alguma coisa, enquanto que não investia em testes, não contratava mais profissionais de saúde, não abria novos leitos, entre outros, né? Bom, a Tribuna do Paraná, né, o jornal da burguesia paranaense do grupo da Gazeta do Povo, traz a notícia de que o toque de recolher do Ratinho Júnior, né, como eu falei, utilizado de pretexto para aumentar a repressão, foi prolongado por mais 10 dias. Segundo o decreto assinado nesta quinta-feira, né, hoje de manhã, pelo governo Ratinho Júnior, as medidas restritivas e de distanciamento social têm como objetivo evitar a propagação do coronavírus no Paraná. A decisão começa a valer amanhã, no dia 18, e segue pelo menos até 28 de dezembro, depois do Natal. Aqui é preciso denunciar que o governo Ratinho Júnior ele não fez nada sobre a questão da aglomeração no transporte coletivo. Pelo contrário, a classe trabalhadora continuou tendo que trabalhar, né, sendo infectada e sendo morta pela questão do coronavírus. E sobre isso não foi feito nada. Os ônibus, inclusive, foram cortados pelo prefeito de Curitiba, né, e graças à mobilização aí dos condutores, dos cobradores da população, a prefeitura manteve, né, teve que voltar atrás e manter o mesmo número de ônibus, porque tirando ônibus da frota, obviamente que o que iria acontecer seria aumentar a aglomeração nos ônibus que restassem, né? O que os governos deveriam ter feito seria obrigar as empresas a aumentar a frota para diminuir a aglomeração. Sobre isso eles não fizeram nada, o que eles fizeram foi manter a aglomeração no transporte coletivo, inclusive repassar mais dinheiro para essas empresas de ônibus que alegaram perdas aí durante a pandemia. Então, nesse sentido, decretar toque de recolher para conter a propagação do vírus é uma farsa total, né? Uma vez que o que a polícia vai fazer? Ela vai acabar com a aglomeração no transporte coletivo? Não. O que vai acontecer como mostra uma próxima notícia nossa, é que a polícia vai aproveitar, né, o aparato de repressão, vai aproveitar dessa questão da desmobilização da pandemia e do aumento, inclusive, de instrumentos jurídicos aí que cerceiam a liberdade das pessoas para atacar a população. É o que mostra aqui a matéria que fala sobre o despejo, né? Se a produção puder mostrar as fotos aí, inclusive, em plena pandemia, né, o governo do Paraná ele organizou o despejo, né, na cidade industrial de Curitiba.
é o bairro conhecido como SIC, né, um dos bairros mais populosos da capital paranaense, e que mostra aí que o governo não está nem aí para a população, né? Foram mais de 311 famílias despejadas aí pelo governo do Ratinho, né? Vocês estão vendo aí, né, um grande contingente do aparato policial que foi mobilizado, e essas famílias, inclusive, nem sabem para onde vão, né? A matéria diz o seguinte: na madrugada de hoje, dia 17, aconteceu o despejo de famílias que estavam na ocupação Nova Guaporé, na cidade industrial de Curitiba. O mandado de reintegração de posse foi entregue pelo oficial de justiça, que deu prazo de 1 hora para que as famílias recolhessem todos os seus pertences. Segundo os moradores, não havia sido feita nenhuma notificação prévia. Ou seja, é uma operação completamente ilegal, né, que mostra a que serve, né, medidas como essa do toque de recolher. O governo não está fazendo nada para ajudar a população a sobreviver diante da pandemia. Pelo contrário, está aproveitando da pandemia como um pretexto para dar mais dinheiro para os capitalistas e aumentar a repressão contra a população. Antes da gente ir adiante, queria pedir para a gente fazer uma propaganda aqui, que agora, né, em janeiro e fevereiro de 2021, o Partido da Causa Operária vai organizar a sua 46ª Universidade de Férias, né, com o tema sobre o que é o stalinismo, né, o que foi o stalinismo. Os principais acontecimentos do século XX aí serão analisados pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, né, num curso de formação superior aí, que, devido à pandemia, será realizado inteiramente pela internet, né? Então, se a produção puder passar o trailer que saiu ontem, né, um trailer muito bom, né, eu recomendo que os companheiros assistam e já aproveitem para se inscrever, né, no site, que inclusive está divulgado, vai aparecer no trailer também, que é universidademarxista.pco.org.br. Né, o custo do curso é de apenas R$100, né, na verdade o curso nem está sendo cobrado, né, esse valor é para pagar a estrutura do curso, da questão da transmissão, dos materiais que vão estar disponíveis na plataforma, e é uma oportunidade imperdível aí de aprender, né, com aqueles que têm sido, nos últimos anos, aí, a principal força de esquerda na luta contra o golpe, né? Ou seja, que mostraram, né, através da própria experiência, entenderem, assimilarem, né, as lições fundamentais aí do marxismo para utilizá-lo nos dias de hoje contra a burguesia, né? Se a produção puder passar o vídeo aí. Bom, vocês viram aí o trailer de divulgação da 46ª Universidade de Férias, né, um trailer muito bonito, de altíssima qualidade, o que indica, inclusive, qual vai ser, né, o nível do curso, que completa aí 23 anos, né, de atividade da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, né, ou seja, um patrimônio não só do próprio partido, mas de toda a esquerda e da população brasileira, né, no sentido de assimilar, né, as experiências históricas que o movimento revolucionário, o movimento operário tiveram, né, em todo
esses anos desde que o movimento existe, mas sobretudo no século XX, que foi o século aí das revoluções, né? Com destaque para a Revolução Russa de 1917, né? E o curso, inclusive, vai se focar, né, no período histórico que vai de 1923, ali próximo da morte do Lenin, até 1991, com a queda da União Soviética e a restauração capitalista, né, nos países da extinta União Soviética. Então, um curso imperdível aí que eu recomendo a todos os companheiros. E se você, inclusive, está vendo o vídeo e ainda não se inscreveu, entra lá no site, né, procura as informações, se inscreve, garante a sua vaga, porque o curso, inclusive, ele tem vagas limitadas, né, devido às questões aí que podem comportar, né, um número de pessoas para interação por videoconferência, né, o curso vai ter vagas limitadas, né, então garanta já a sua se inscrevendo lá no site. Bom, voltando às notícias do Paraná, né, outra questão que está colocada nesse momento, né, enquanto, por um lado, né, o governo não resolve os problemas da população, sobretudo no coronavírus, o governo, inclusive, é responsável por atacar a população, né? A gente mostrou sobre a questão da moradia, né, com os despejos, mas também com a questão da falta d'água em Curitiba, né? Apesar do Paraná não ser um estado que tem seca, né, como o caso do Nordeste e de outros estados que sofrem aí por questões naturais, digamos assim, né, o Paraná tem o governo Ratinho Júnior, que é um governo bolsonarista, né, um governo representante aí dos latifundiários no Paraná, que inclusive encheram os bolsos de dinheiro com a questão da pandemia, né, do câmbio e do aumento das exportações. E Curitiba, nesse momento, não só Curitiba, mas principalmente a capital, está afetada, né, com a questão da crise hídrica, que o governo chama de crise hídrica. Na verdade, é a falta de investimento que o governo falta de investimento do governo sobre o setor do saneamento, né, que é aí administrado pela uma empresa estatal, que é a Sanepar, mas que o governo, como quer privatizar a empresa, boicota a empresa sistematicamente, né, sucateia, né, o próprio trabalho da empresa e faz com que a população se indigne, né, com o serviço prestado de baixíssima qualidade, né. A última questão que aconteceu para deixar os curitibanos e os paranaenses sem água foi a alegação de contaminação, né, numa unidade da Sanepar. Então, fora a questão do rodízio, né, que pode chegar até 72 horas sem abastecimento, né, 900 mil pessoas em Curitiba e na região metropolitana foram afetadas e ficaram sem água, né, sobretudo em Curitiba e em São José dos Pinhais. A notícia fala ainda que isso aconteceu na estação de tratamento Iguaçu, né, que foi fechada pela Sanepar na última segunda, dia 14, né, 3 dias atrás, por suspeita de contaminação na água. Ela ficou, então, né, até a quarta, ontem, né, sem abastecimento, porque a água teve que ser filtrada novamente, decantada, até que a Sanepar identificasse o que aconteceu. Né. O fato é que não se explica nada, né, a empresa não explica nada o que aconteceu com a contaminação. Inclusive, tem um comentário aqui no site de um paranaense, né, que fala o seguinte: nós, consumidores, somos tratados como acéfalos pelos investidores da Sanepar e pelo governo do estado do Paraná, com a complacência da mídia paga. Não bastasse os períodos sem água, rodízio, etc., agora inventaram uma nova forma de intimidação, chamada de contaminação. Toda a narrativa para encobrir a falta de investimentos nas captações, no tratamento do esgoto cobrado indevidamente, né, e através do silenciamento por parte da imprensa. Comentário muito sensato aí feito no site da reportagem e que mostra, inclusive, qual que é a política do governo do Paraná em relação aos paranaenses, né? Um abandono total, né? A repressão por parte do aparato policial, né, jurídico e tal, o ataque aos servidores, como a gente vai ver, e a gente tem denunciado aqui,
e a destruição das condições de vida da população, né? A população não tem água, né? Uma parte da população não tem água, outra parte da população não tem onde morar, né? Sem contar o desemprego, né? As mortes por coronavírus e tal. Então, é um regime verdadeiramente ditatorial aí contra os paranaenses, né? Continuando nossa pauta, uma outra questão que acontece geralmente no final do ano, né? As assembleias legislativas, né? O Congresso Nacional faz isso também, mas as assembleias legislativas aproveitam o apagar das luzes, né? A diminuição do ritmo em geral, né? Da política, da atividade econômica, para passar uma série de ataques contra os trabalhadores, né? Aprovando leis, aí, medidas sem o consentimento, sem o conhecimento da população, né? Nesse momento, né, o Paraná, os golpistas no Paraná, né, se aproveitando dessa situação, deram um verdadeiro presente aí presente no sentido ruim da palavra, né, um presente de grego para os servidores paranaenses, né, que é o seguinte: o governo aprovou, né, o que a oposição chamou de um verdadeiro jabuti político, que é aproveitar da desculpa da dificuldade financeira para acabar com a carreira dos servidores, né? Então, o governo, ele com isso procura anular, né, procura caçar uma série de progressões e promoções, né, nas carreiras do funcionalismo, que vão aí desde dos portuários, né, passando pelos eletricitários, pelos professores e funcionários da escola pública, pelos trabalhadores da informática, pelos trabalhadores da Sanepar. Então, a matéria diz o seguinte, né, Ratinho Júnior quer acabar com progressões e promoções do funcionalismo público. O PLC, o projeto de lei complementar, estabelece regramentos que dificultam a concessão das promoções e progressões automáticas já garantidas em lei. Mantendo a política de cortes e ataques aos direitos dos servidores do Paraná, o governador Ratinho, do PSD, mandou para a Assembleia Legislativa do Paraná, né, nesse final de ano, o PLC 19 de 2020, que institui uma nova reforma fiscal no Paraná. O Fórum das Entidades Sindicais, que é um espaço que reúne os principais sindicatos do funcionalismo no estado do Paraná, denunciou como sendo um projeto que vai destruir as carreiras do funcionalismo, né? Uma vez que o projeto ele acaba com promoções e progressões, né, inclusive passando por cima da Constituição estadual, que garante uma série de direitos aí aos servidores estaduais, né? O que mostra, inclusive, que não existe lei no Brasil, né? A lei ela é o resultado aí da força política dos interesses de quem quer impor determinada medida, né? Nesse caso aqui, o governo do Ratinho Júnior no Paraná manda para a Assembleia Legislativa uma lei complementar, mas que é utilizada para se sobrepor à própria Constituição estadual. É muito parecido, inclusive, com o que os governos da direita aí fazem a nível federal, né? Criam uma lei menor, uma lei ordinária, uma lei complementar, e aplicam essa lei, né, à revelia da Constituição Federal, né? Ou seja, como se uma lei menor estivesse acima da própria Constituição. Isso mostra, inclusive, que não há nenhuma forma de lidar com essa situação que não seja através da mobilização popular, né? Nesse sentido, né, para a gente encerrar o nosso programa, né, tem muitas outras notícias do Paraná, mas que a gente vai acompanhando aí no Diário da Causa Operária, na Causa Operária TV, e no Panorama Brasil da semana que vem. Mas à medida que o ano vai se encaminhando para o fim, né, os golpistas que nesse ano não tiraram férias em nenhum momento, né, atacaram a população em todas as oportunidades, né, aproveitam, né, dessa paralisia comum, né, do final de ano, das festas, esse tipo de coisa, para manter os seus ataques contra os trabalhadores, né. Nesse sentido, eu queria aproveitar para divulgar, né, o material da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, esse cartaz que está chamando aqui, não sei se a produção consegue aproximar
para os companheiros que estão em casa verem, né, dá para ver o Fora Bolsonaro no fundo aqui, diz por uma mobilização nacional, impedir as privatizações, barrar as demissões, né, fora Bolsonaro, todos os golpistas e o imperialismo. Né, a questão central nesse momento no movimento operário é lutar, né, contra as demissões em massa, contra as privatizações que o governo federal e os governos estaduais têm aproveitado para liquidar, né, as empresas estatais e entregar todo o patrimônio do povo brasileiro para os capitalistas. Nesse sentido, a Corrente Sindical Nacional Causa Operária chama todo o movimento operário a se organizar, né, e a lutar, né, dirigir uma campanha nacional contra as demissões e contra as privatizações. Né. Esse ano mostrou, né, que a população tem disposição para lutar. Né. A gente viu que, mesmo com todas as dificuldades aí da pandemia, né, ocorreram uma série de greves e de mobilizações, né, e a tendência é que ano que vem isso se intensifique ainda mais. Né, nesse sentido que a Corrente Sindical Nacional Causa Operária dirige essa campanha, né, a todos os trabalhadores. Né, e nesse caso aqui, os trabalhadores do Paraná que estão sendo bastante atacados aí pelo governo bolsonarista do Ratinho Júnior, do PSD. Bom, queria agradecer a presença dos companheiros que nos acompanharam aí, né, convidar mais uma vez a se inscreverem no canal, né, a compartilharem o vídeo, a se tornarem membros, inclusive, para fortalecer o nosso empreendimento revolucionário, independente. E a gente se encontra, né, no próximo Panorama Brasil, na quinta-feira que vem, né, a partir do 12h15. Até lá, companheiros.